Imagine por um instante, você está no leito de morte, os olhos se fecham pela última vez, e então, o que vem? Escuridão eterna, julgamento, recompensa ou apenas o nada? Essa pergunta, talvez a mais antiga da humanidade, não nasceu com a Bíblia. Muito antes de Moisés escrever o primeiro versículo de Gênesis, civilizações inteiras já construíam pirâmides, enterravam seus mortos com provisões e sussurravam orações para guiar as almas em jornadas invisíveis. O medo do desconhecido após a morte habitava o coração de egípcios, babilônios, gregos e cananeus. Cada povo tinha sua própria resposta, e muitas vezes suas próprias versões de um lugar sombrio, de julgamento ou de tormento eterno. Mas aqui está o que poucos percebem. Quando Deus começou a revelar sua palavra ao povo de Israel, ele não estava falando para um vácuo cultural. Ele estava entrando em um mundo já repleto de mitos, terrores e especulações sobre o além. E a forma como a Bíblia trata o pós-vida é radicalmente diferente, mais sóbria, mais profunda, mais esperançosa. Hoje, você vai descobrir as raízes antigas da ideia de inferno, céu e julgamento. Vamos caminhar pelos túmulos do Egito, pelas tabuletas da Mesopotâmia, pelos mitos gregos, e então entender como a revelação bíblica transformou completamente nossa compreensão do destino eterno. Você vai perceber que o conceito de eternidade não é uma invenção cristã, mas uma verdade que Deus foi desvendando progressivamente até chegar à luz plena de Jesus Cristo. Se você quer entender como o conceito de eternidade evoluiu e o que isso diz sobre a justiça divina, fique até o fim deste vídeo e inscreva-se no canal, porque a história que você vai ouvir hoje vai fortalecer sua fé, esclarecer suas dúvidas e dar novo sentido à sua esperança eterna. Vamos voltar no tempo, muito tempo. Estamos no 3º milênio antes de Cristo. No delta do Nilo, os egípcios já estavam obcecados pela vida após a morte. Eles mumificavam corpos, construíam tumbas monumentais e enchiam sarcófagos com tesouros, comida e até servos em miniatura. Por quê? Porque acreditavam que a morte era apenas uma porta para outra existência e que a alma precisaria de recursos, proteção e, acima de tudo, de ter seu coração pesado na balança da justiça diante do deus Osíris. Se o coração fosse mais pesado que a pena da verdade, a alma seria devorada por um monstro, uma espécie de aniquilação espiritual. Se fosse leve, o falecido entraria nos campos de Yalu, uma espécie de paraíso eterno. Isso era o sistema de crenças funerárias mais sofisticado do mundo antigo. Agora, desloque-se para a Mesopotâmia, a terra entre os rios Tigre e Eufrates, berço da civilização. Os sumérios, babilônios e assírios tinham uma visão bem mais sombria. Eles acreditavam em um submundo chamado Kur, ou Irkala, um lugar de pó e trevas, onde todos os mortos, justos ou ímpios, desciam para uma existência melancólica, sem luz, sem alegria, sem esperança. Não havia paraíso para os bons, apenas uma eternidade cinzenta para todos. E os gregos? Eles desenvolveram o mito do Hades, um reino subterrâneo governado pelo deus de mesmo nome, onde as almas esperavam em sombras. Alguns poucos heróis alcançavam os campos elíseos, mas a maioria vagava sem propósito. E havia também o Tártaro, um abismo de tormento para os que ofenderam os deuses. Uma das primeiras versões de um inferno de punição eterna. Agora, perceba algo crucial. Quando Deus chamou Abraão, quando entregou a lei a Moisés, quando inspirou os profetas a escrever as Escrituras, ele não estava revelando sua verdade em um vácuo. O povo de Israel estava cercado por essas crenças. Egípcios ao sul, mesopotâmicos ao norte, cananeus ao redor, todos tinham suas histórias sobre o além. E o que faz a Bíblia? Ela não copia, ela não especula, ela não cria mitologias elaboradas sobre barcos solares ou monstros devoradores. Em vez disso,
A revelação bíblica é teológica, centrada em Deus e em seu caráter justo e misericordioso. Leia Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, a consequência é clara, pois você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3:19. A morte entra no mundo não como um mito, mas como uma realidade espiritual e física. E ao longo do Antigo Testamento, o destino dos mortos é chamado de Sheol, uma palavra hebraica que significa lugar dos mortos, sepultura ou abismo. Mas o Sheol bíblico não é o Hades grego, não é o Kur mesopotâmico. É um lugar de silêncio, ausência e espera. Mas também um lugar onde a mão de Deus ainda alcança. Como diz o Salmo 139:8, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Aqui está a diferença fundamental. Enquanto outras culturas enchiam o pós-vida de deuses caprichosos, julgamentos mágicos e mitologias complexas, a Bíblia revela um Deus único, justo, que governa tanto a vida quanto a morte e que já estava preparando um caminho de redenção. Isso é a autoridade bíblica. Isso é revelação divina. E é aqui que nossa jornada realmente começa. Antes de irmos mais fundo, deixe-me traçar o mapa do que vamos explorar juntos hoje. Porque a história do inferno antes da Bíblia e dentro dela é fascinante, mas também complexa. E eu quero que você acompanhe cada passo com clareza. Primeiro, vamos mergulhar nas crenças dos povos antigos, egípcios, mesopotâmicos, gregos e cananeus. O que eles realmente acreditavam sobre o destino da alma. Como essas ideias moldaram o mundo em que a Bíblia foi escrita. Segundo, vamos entender como o Antigo Testamento tratou o tema da morte e do pós-vida. O que é o Sheol? Por que os textos hebraicos são tão reservados em relação ao além? O que Jó, Davi e os profetas disseram sobre a esperança além da sepultura? Terceiro, vamos acompanhar a transição teológica entre o Sheol e o conceito de inferno, especialmente no período entre os testamentos, quando surgem textos como o livro de Enoque e os escritos apocalípticos. Quarto, vamos ouvir as palavras de Jesus sobre o destino eterno. O que ele quis dizer quando falou de Gêena, como ele transformou o medo antigo em um chamado urgente ao arrependimento e à fé. E por fim, vamos refletir sobre o que tudo isso revela sobre o caráter de Deus. Porque entender o inferno não é sobre satisfazer curiosidade teológica, é sobre compreender a justiça, a santidade e sim, o amor de Deus. Esse é o roteiro. Segure firme, porque o que você vai descobrir pode transformar a forma como você vê a eternidade e a forma como você vive hoje. Deixe-me levar você a uma cena. Estamos em uma pequena aldeia nas colinas de Judá, por volta de 800 a.C. O sol está se pondo. Em uma casa simples de pedra e barro, um ancião está deitado sobre um tapete. Seu nome é Eliasar. Ele está morrendo. Ao redor dele, seus filhos, netos, a esposa envelhecida. Há choro contido, orações sussurradas. Eliasar abre os olhos uma última vez. Ele conhece as Escrituras. Ele conhece a lei. Ele ouviu os profetas. Mas agora, neste momento, uma pergunta atravessa sua mente como uma flecha. O que vem depois? Ele sabe o que os egípcios acreditam. Eles falam de pesagem de corações, de campos dourados, de livros de magia que guiam a alma. Ele sabe o que os babilônios dizem, que todos descem para o pó, para um lugar de trevas sem retorno. Ele ouviu até histórias dos gregos, que falam de um Hades sombrio e um Tártaro de tormentos. Mas Eliasar é israelita. Ele conhece Yahvé. E as escrituras que ele ouviu a vida inteira falam de algo diferente, mas também misterioso. Elas falam do Sheol. Em sua mente, Eliasar recorda as palavras de Jacó, quando pensou que seu filho José estava morto. Chorando, descerei ao Sheol, ao encontro de meu filho. Gênesis 37 e 35.
Ele lembra das advertências de Moisés. Os rebeldes são tragados pelo Sheol, a terra se abre e eles descem vivos. Números 16:30. Ele lembra dos salmos que cantou. Pois tu não me abandonarás no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmo 16:10. Mas o que é o Sheol, afinal? É um lugar? É apenas a sepultura? É um reino de sombras? As Escrituras não dão detalhes. Não há mapas, não há descrições vívidas de chamas ou paraísos. Há apenas silêncio, ausência, espera. Eleazar fecha os olhos. Ele confia em Deus. Ele sabe que Yahweh é justo. Ele sabe que Deus não abandona os seus. Mas ainda assim, o medo do desconhecido está lá, frio, pesado, inevitável. E então, sua respiração cessa. Sua alma parte. E para onde ela vai? Sheol, um lugar de sombras. Um lugar onde, segundo os textos antigos, não há louvor audível, Salmo 6:5, onde as memórias parecem desvanecer, Salmo 88:10, 12, onde justos e ímpios, por ora, parecem compartilhar o mesmo destino, Eclesiastes 9:2-3. Mas aqui está o mistério. Sheol não é o fim, é a espera, porque Deus ainda governa, Deus ainda vê. E Deus está preparando algo maior. Uma ressurreição, uma vitória, uma vida eterna que Eleazar mal pode imaginar. Esta era a realidade sombria, porém esperançosa, da fé do Antigo Testamento. E é por isso que entender Sheol é tão importante para entender o inferno. Agora, pause por um momento e volte ao presente. Volte à sua vida, volte às suas dúvidas. Porque a pergunta de Eleazar é a sua pergunta, é a minha. É de todos nós. O que acontece quando eu morrer? Vivemos em uma era de avanços científicos incríveis. Mapeamos o genoma humano, exploramos Marte, criamos inteligência artificial. Mas a ciência não pode responder a essa pergunta. Ela pode descrever o processo biológico da morte, mas não pode nos dizer para onde vai a consciência, a alma, o eu que pensa, sente e escolhe. E assim, a humanidade continua onde sempre esteve, buscando respostas no invisível. Alguns dizem, não há nada. A morte é o fim. Somos pó, e ao pó voltaremos, e pronto. Outros dizem, a reencarnação. Voltamos de novo, em outro corpo, em outro tempo. Outros ainda creem em um purgatório, em múltiplos céus, em aniquilação dos maus. Mas e você? O que você realmente acredita que acontece quando partimos daqui? Talvez você esteja assistindo a este vídeo porque essa pergunta te assombra. Talvez você perdeu alguém querido recentemente e está desesperado por respostas. Talvez você tenha medo do julgamento, medo do inferno, medo de não ser suficientemente bom. Ou talvez você simplesmente quer entender. Quer saber como chegamos às crenças cristãs sobre céu e inferno. Quer saber se essas ideias são bíblicas ou se foram inventadas pela igreja. E é por isso que essa jornada histórica e teológica é tão importante. Porque entender as origens das ideias sobre o pós-vida não enfraquece a fé. Ela fortalece. Ela mostra que Deus não estava improvisando. Ele estava revelando verdades profundas progressivamente, pacientemente, até que finalmente, em Cristo, a luz plena brilhasse. E aqui está a boa notícia. Você não precisa viver no medo ancestral que Eleazar sentiu. Porque hoje, deste lado da cruz, deste lado da ressurreição, nós temos respostas que ele não tinha. Nós temos esperança que ele apenas vislumbrou. Mas para entender plenamente essa esperança, precisamos continuar nossa jornada. Precisamos ver como a revelação se desdobrou, como as peças do quebra-cabeça se encaixaram, como o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, foi preparando o caminho para a vitória final sobre a morte. Vamos em frente. Agora quero que você veja algo fascinante. Quero mostrar como a arqueologia e os textos antigos nos ajudam a entender o contexto em que a Bíblia foi escrita.
e como a revelação bíblica brilha de forma única em meio a um mar de mitologias. Vamos começar pelo Egito. Quando arqueólogos abriram as tumbas dos faraós e nobres egípcios, encontraram algo surpreendente. Não apenas tesouros e múmias, mas textos inteiros, hieróglifos gravados nas paredes, papiros enterrados ao lado dos mortos. Esses textos são conhecidos como o Livro dos Mortos, embora o nome original fosse o Livro da Saída para a Luz do Dia. Estudiosos sugerem que esses escritos eram guias práticos para a alma, ensinando feitiços e orações para navegar pelo submundo, enfrentar deuses e, finalmente, alcançar a vida eterna. O ponto culminante da jornada egípcia após a morte era o julgamento de Osíris. A alma do falecido entrava em uma sala onde seu coração era colocado em uma balança. Do outro lado, uma pena, símbolo da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais pesado que a pena, cheio de pecados, ele seria devorado por Amit, uma criatura parte crocodilo, parte leão, parte hipopótamo. A alma então cessava de existir. Mas se o coração fosse leve, o falecido era justificado e entrava nos campos de Yalu, um paraíso eterno. Essa era uma religião sofisticada, cheia de ritual, esperança e também terror. Agora, vá para a Mesopotâmia. Pesquisadores descobriram tabuletas cuneiformes que contam histórias do submundo. A mais famosa é a descida de Ishtar ao submundo, onde a deusa desce ao reino dos mortos, governado por sua irmã Ereshkigal. O submundo mesopotâmico, chamado Kur ou Irkala, é descrito como um lugar de escuridão eterna, onde os mortos comem pó e argila, onde não há luz, não há alegria, não há retorno. É um destino universal. Reis e escravos, justos e ímpios, todos descem para lá. Isso é desolador. E mostra uma cosmovisão onde a morte é o grande nivelador, mas também o grande aniquilador de esperança. E os gregos? Eles desenvolveram uma mitologia complexa sobre o Hades. Segundo Homero e Hesíodo, o Hades era governado pelo deus de mesmo nome, e era dividido em regiões. Os campos elíseos para heróis, o Tártaro para os punidos, e uma vasta área de sombras para a maioria. Estudiosos indicam que, na crença grega popular, a morte significava a perda de vitalidade. A alma se tornava uma sombra de si mesma, existindo, mas sem alegria real. Agora, aqui está a pergunta crítica. A Bíblia foi influenciada por essas mitologias? A resposta curta é não. E aqui está o porquê. Primeiro, o conceito de Sheol, no Antigo Testamento, não imita nenhuma dessas cosmologias. Não há pesagem de corações, não há barcos solares, não há múltiplos deuses governando o além. Há apenas Yahweh, o Deus único que governa tanto os vivos quanto os mortos. Segundo, a revelação bíblica é moral e teológica, não especulativa. Enquanto os egípcios se preocupavam com rituais mágicos para garantir a salvação, a Bíblia enfatiza a justiça, a fé e o relacionamento com Deus. Enquanto os mesopotâmicos viam a morte como o fim inevitável, a Bíblia aponta para a esperança na redenção divina. Terceiro, a progressividade da revelação bíblica mostra que Deus estava educando seu povo gradualmente. No início, o foco estava em viver retamente nesta vida, confiar em Deus e deixar o além nas mãos dele. Mas com o tempo, especialmente nos Salmos, em Jó e nos Profetas, começam a surgir vislumbres de algo maior, uma ressurreição. Jó 19, 25, 27, uma vitória sobre a morte. Isaías 25, 8, uma esperança além da sepultura. Salmo 16, 10, 49, 15, 73, 24. O conceito de inferno como punição eterna não surgiu por influência pagã. Ele surgiu por revelação progressiva e alcançou sua clareza máxima nas palavras de Jesus Cristo. E é aqui que a história fica ainda mais poderosa. Mas antes de chegarmos a Jesus, precisamos pausar, precisamos respirar.
porque a história do Sheol, das sombras, do silêncio, ela pode pesar no coração. Mas aqui está a verdade gloriosa. Mesmo nas trevas do Sheol, a esperança já estava brilhando. Ouça a voz de Davi no Salmo 16. Portanto, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Até o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Salmo 16, 9, 11, NVI. Você ouviu isso? Deus não abandona seus filhos no Sheol. Há uma vereda da vida além da morte. Há alegria na presença divina. Há delícias eternas. E ouça Jó, no meio de sua dor indescritível. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Jó 19, 25, 26, ARA. Jó não apenas esperava sobreviver à morte, ele esperava ver a Deus em carne ressuscitado. E ouça o profeta Isaías. Ele destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto. Em Isaías 25, 8 NVI. A morte não terá a última palavra. Deus terá. E ouça o Salmo 49. Mas Deus redimirá a minha vida do Sheol. Ele me levará consigo. Salmo 49, 15 NVI. Você vê? Desde o Antigo Testamento, a fé não era em um Sheol eterno. A fé era em um Deus que redime, que resgata, que ressuscita. E essa esperança não era apenas para alguns poucos heróis. Era para todos os que confiavam no Senhor. Era para você. Era para mim. Então sim, Sheol era sombrio. Sim, o Antigo Testamento não tinha todos os detalhes que temos hoje. Mas a semente da ressurreição, da vida eterna, do triunfo sobre a morte já estava plantada. E Deus estava preparando o mundo para a revelação final, a luz que dissiparia todas as trevas. Jesus Cristo. Avance agora cerca de 800 anos após Eleazar. Estamos na Galileia por volta de 30 d.C. Um carpinteiro de Nazaré está ensinando nas colinas perto do mar da Galileia. Multidões se reúnem para ouvi-lo. Ele cura os doentes, expulsa demônios, fala com autoridade que nenhum rabino jamais teve. Seu nome é Jesus. E ele está prestes a dizer algo que mudará para sempre a compreensão do destino eterno. Ele olha para a multidão, pescadores, camponeses, pecadores, fariseus, e diz: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, pois te é melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, seres lançado na guena, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9, 47 e 48, ARA. Gena. Essa palavra ressoa como um trovão. Todos sabem o que ela significa. Gena vem do hebraico Gehinnom, o vale de Hinnom, um desfiladeiro ao sul de Jerusalém. Séculos antes, durante os reinados ímpios de Acás e Manassés, aquele vale havia sido profanado com altares pagãos, onde crianças eram sacrificadas ao deus Moloque, segundo Reis 23:10, Jeremias 7:31. O profeta Jeremias amaldiçoou aquele lugar, chamando-o de Vale da Matança, Jeremias 7:32. Nos tempos de Jesus, o vale havia se tornado um depósito de lixo da cidade. Ali, o fogo queimava continuamente, consumindo o lixo e as carcaças de animais. O cheiro era fétido, a imagem era repulsiva. E Jesus usou essa imagem, Dina, para descrever o destino final dos que rejeitam a Deus. Não mais o silêncio do Sheol, agora a clareza do julgamento eterno. Mas perceba, Jesus não está inventando um conceito novo. Ele está revelando plenamente o que Deus sempre soube, o que os profetas vislumbraram, o que a justiça divina sempre exigiu. Porque Deus é santo, Deus é justo. E o pecado, a rebelião contra o Criador, a recusa de seu amor, a escolha pelo mal, não pode simplesmente ser ignorado.
Ouça Jesus novamente, desta vez em Mateus 25, na parábola das ovelhas e dos bodes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41, arra. Fogo eterno. Não aniquilação, não sono da alma, mas separação eterna de Deus, punição consciente, destino irreversível. Isso é assustador, isso é sóbrio, isso é real. Mas aqui está o outro lado da mesma moeda, e é aqui que o Evangelho brilha com esplendor incomparável. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34, ara. Um reino preparado desde a fundação do mundo. Você vê o contraste? O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas o reino foi preparado para você. Deus não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos venham ao arrependimento, segundo Pedro 3:9. O inferno é a justiça de Deus, o céu é a misericórdia de Deus, e a ponte entre os dois é a cruz. Porque Jesus não veio apenas para nos avisar sobre o inferno, ele veio para nos salvar dele. Ele tomou sobre si a ira que nós merecíamos. Ele desceu às profundezas, não ao Hades mitológico, mas ao lugar da morte e separação, para que nós pudéssemos subir à glória eterna com ele. Como Paulo escreve: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1 NVI. Não há condenação, não mais Sheol, não mais Geena, mas vida eterna, alegria plena, presença de Deus para sempre. Essa é a redenção. Esse é o Evangelho. Essa é a vitória que Deus estava preparando desde que Eleazar fechou os olhos naquela noite em Judá. Agora, traga tudo isso para o seu coração, para a sua vida, para as suas escolhas. Porque entender o inferno antes da Bíblia, entender o Sheol, entender a revelação progressiva de Deus, tudo isso tem um propósito: viver à luz da eternidade. A eternidade não é apenas algo que vem depois. Ela começa agora. Ela começa na escolha que você faz hoje: confiar em Cristo ou rejeitá-lo. Ela começa na forma como você vive, ama, perdoa, serve. A eternidade não começou depois da morte. Ela começa agora, em quem confiamos. Pense nisso. Você pode viver como se esta vida fosse tudo. Você pode acumular riquezas, buscar prazeres, ignorar Deus, mas um dia essa vida terminará. E então, o que você construiu aqui, onde ficará? Ou você pode viver como peregrino, como alguém que sabe que esta vida é passageira, mas que a próxima é eterna. Você pode investir no reino. Você pode buscar a santidade, você pode amar com sacrifício, porque sabe que há recompensa eterna. E se você está com medo, medo do julgamento, medo de não ser bom o suficiente, ouça esta verdade: ninguém é bom o suficiente. Nenhum de nós merece o céu. Todos nós merecemos a separação de Deus, porque todos pecamos. Mas Deus, em seu amor incompreensível, enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E agora, a salvação não é baseada em obras, mas em fé. Não é sobre ser perfeito, mas sobre confiar no perfeito. Romanos 10, 9 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Arra. É simples assim. E é profundo assim. Então, se você nunca fez essa escolha, faça agora. Diga a Deus: eu confio em Jesus. Eu creio que Ele morreu por mim e ressuscitou. Eu o aceito como meu Salvador e Senhor. E se você já fez essa escolha, renove-a hoje. Viva à luz dela. Deixe que o conhecimento da eternidade transforme a forma como você vive cada dia. Porque o inferno é real. O julgamento é real. Mas a graça também é real. A redenção é real. E a vitória de Cristo sobre a morte é a verdade mais real de todas.
Chegamos ao fim dessa jornada extraordinária, mas na verdade não é um fim, é um começo. Começamos com uma pergunta antiga: o que acontece depois da morte? E caminhamos desde os túmulos do Egito, passando pelas tabuletas da Mesopotâmia, pelos mitos gregos, até chegarmos ao Sheol silencioso do Antigo Testamento. Vimos como Deus, em sua sabedoria, revelou a verdade progressivamente, não de uma vez, mas passo a passo, preparando seu povo, preparando o mundo, preparando nossos corações para a revelação plena. Então vimos Jesus, o Filho de Deus encarnado, trazer luz absoluta às trevas. Ele falou de Gêna, do fogo eterno, do julgamento final. Mas ele também falou do reino preparado, da vida eterna, da alegria na presença do Pai. E ele não apenas falou, ele conquistou. Ele desceu à morte e ressuscitou. Ele venceu o Sheol. Ele abriu as portas do paraíso. Ele fez o que nenhum faraó, nenhum deus grego, nenhum ritual mesopotâmico jamais poderia fazer. Ele destruiu a morte para sempre. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos que o medo ancestral da morte é universal, mas a resposta de Deus é única. Aprendemos que o conceito de inferno não foi copiado de mitologias pagãs, mas revelado pelo Deus justo e santo. Aprendemos que o Antigo Testamento já carregava sementes de esperança, esperança de redenção, de ressurreição, de vitória. Aprendemos que Jesus trouxe clareza final. Há dois destinos eternos. E a escolha é nossa. E aprendemos que a eternidade começa agora, em quem confiamos. Agora quero ouvir você. Quero que você faça parte dessa conversa. Qual das visões sobre o além que compartilhamos hoje mais te surpreendeu? Foi a crença egípcia na pesagem do coração? Foi o Sheol silencioso dos hebreus? Foi a imagem da Gêna que Jesus usou? Ou foi a esperança que já pulsava nos salmos e nos profetas? Deixe sua resposta nos comentários. E por favor escreva também de onde você está assistindo. Sua cidade, seu estado, seu país. Eu quero saber onde essa mensagem está chegando. Quero saber como Deus está tocando corações ao redor do mundo através dessa palavra. E aqui está um detalhe especial. Se você assistiu até aqui e quer deixar uma marca de que realmente acompanhou toda essa jornada, escreva nos comentários a palavra secreta: luz eterna. Assim eu sei que você esteve comigo do início ao fim, e eu posso responder e orar por você especificamente. E se este vídeo abençoou você, se ele esclareceu dúvidas, se ele fortaleceu sua fé, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que está lutando com medo da morte. Compartilhe com alguém que tem dúvidas sobre o inferno. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a esperança que há em Cristo. Clique no botão de curtir. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvi-la. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, porque toda semana estamos publicando conteúdos profundos, bíblicos, que fortalecem sua fé e expandem sua compreensão da palavra de Deus. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes. Até o próximo vídeo. Fiquem na luz.